Olá, começa agora o programa Vida Saudável e antes de tudo não custa nada lembrar que por aqui seguimos todos os protocolos de segurança, inclusive o distanciamento social e por isso nossas entrevistas seguem de forma virtual. Bom, passados cerca de 8 meses da pandemia decretada em março deste ano, muita coisa mudou, inclusive a flexibilização. E é sobre este assunto que conversaremos com uma analista de marketing que mudou completamente a rotina de trabalho para se adequar à pandemia. Também teremos um bate-papo com um infectologista para saber o atual cenário da Covid no estado e o que mudou de março para cá. Também teremos um bate-papo com a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, para falar quais dados são levados em consideração na hora da retração ou da flexibilização das atividades. Tudo isso no programa Vida Saudável, que começa agora. Bárbara Diebe, analista de marketing, mudou completamente a rotina para se adequar à pandemia. Antes, ela passava a maior parte do tempo fora de casa e agora teve que se adequar ao novo normal. Passados cerca de 8 meses desde o início, quando foi decretado a pandemia, a gente vai saber o que mudou com Bárbara Diebe, analista de marketing. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Mara, pelo convite. Me fala como era a sua vida antes da pandemia. Muitas atividades, trabalhava, como era a sua rotina? Eu estava em todo canto, menos em casa, na verdade. Eu sou analista de marketing, mas eu trabalho com comunicação e principalmente com eventos. Então, a minha vida era bem dinâmica. O meu dia a dia era praticamente todo fora de casa. Eu estava acostumado a sair de casa 6 horas da manhã e chegar em casa 10 horas da noite. Então, minha rotina mudou drasticamente. E desde o momento em que foi decretada essa pandemia em março, do início de março para agora, mudou alguma coisa? O meu trabalho ele mudou totalmente. Eu tive que descobrir novas maneiras de fazer o meu trabalho. Por quê? Você pensa partindo do princípio de que eu não posso colocar uma ação no meio da rua, porque a ação que eu vou colocar na rua, ela é um panfleto que eu vou estar distribuindo. Então, esse panfleto, ele não pode ser distribuído. Então, como é que eu vou chegar no meu consumidor sem poder fazer isso? Então, a gente teve que repensar toda uma estratégia para ver como é que ia ser essa adaptação, tudo. Então, foi realmente uma readaptação de trabalho, de cotidiano, dentro de casa. E desde março, você vem mantendo os mesmos protocolos de segurança? Continua ficando em casa? Continuo sim. Não que eu esteja em quarentena, não é isso. Quando eu preciso sair de casa, eu saio de casa. Assim, para além da minha mãe ser grupo de risco, digamos assim, eu brinco dizendo que se você fizer uma lista dos grupos de risco, minha mãe faz check-in em praticamente todos eles. Fora isso, bem distante disso, eu tenho que me preocupar comigo e tenho que me preocupar com o próximo. Isso é uma consciência que eu tenho. Então, assim, não sou eu que estou dizendo isso, é a OMS que está dizendo, são todas as autoridades de saúde que estão dizendo, a pandemia está aí ainda, ela não foi embora. Então, assim, Bárbara, você está aguentando ficar em casa, não é difícil ficar em casa? É muito difícil ficar em casa, é muito difícil você não ver os seus amigos, você não poder ter um lazer que você queria ter, ou que você estava acostumado a ter. Não tem o que fazer, gente. Assim, a única coisa que a gente pode fazer hoje ainda é se prevenir. O que é que você fez para readaptar toda a sua vida? Na verdade, eu brinco dizendo que eu nem readaptei ainda, Mara, porque a nossa vida ela é tão mutante, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. Se você me dissesse, Bárbara, você tá bem de cabeça, tá tudo ok? Não tá, gente, não tem como tá tudo bem. O nosso dia a dia, ele precisa ter essa dinâmica, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar em movimentação, a gente precisa disso tudo, a gente precisa dar seguimento à nossa vida, claro, óbvio que a gente precisa, mas tá bem difícil, tá bem complicado. Trabalho, eu me adaptei bem ao meu trabalho em casa, depois que a gente descobriu a maneira de fazer, e agora com a flexibilização que a gente já está podendo fazer algumas coisas mais próximas do nosso consumidor, digamos assim, então a coisa tá andando com mais facilidade, com menos barreiras. E com a flexibilização, o retorno gradual das atividades, isso mudou alguma coisa para você? Não, Mara, porque assim, eu continuo tomando os cuidados, então assim, eu não estou frequentando esses lugares, eu não me sinto à vontade ainda para ir. O que eu vejo que acontece normalmente é o seguinte, me preocupa muito eu ir no supermercado. Essa semana eu fui no supermercado, eu precisei ir no começo do mês realmente, e foi uma coisa que ficou chocante para mim, é que com a flexibilização ficou complicado, porque chega a família inteira no supermercado.
Chega o pai, a mãe, o filho, a avó da criança, o filho mais velho ou o tio do menino. Então, assim, chega todo mundo junto no supermercado. E o que é pior ainda nesse caso que eu acho é quando as pessoas fazem chacota com quem ainda tá tomando cuidado. Isso acontece comigo, meus amigos ligam pra mim: Bárbara, vamos sair, vai ter uma festa não sei onde. Eu fiz: gente, eu não vou. Não, mas você não... Tá todo mundo saindo, por que você não vai? Eu fiz: porque eu não tô me sentindo à vontade pra isso. O que é que você espera para esses próximos meses? Eu espero sinceramente de que ela não se agrave, porque as coisas da maneira como estão acontecendo hoje estão caminhando para isso. Eu sou a favor de que você faça as suas coisas com consciência, que você tenha consciência de que você precisa, que você tem esse direito de fazer, que você vai poder sair, que você vai poder frequentar. Agora você tem que fazer isso com consciência. Você tem que usar a sua máscara, você tem que lavar a mão. Gente, isso é o básico. É o básico. E assim, o pessoal não está fazendo isso hoje. A gente teve que se reinventar nessa pandemia e acabamos utilizando mais os meios virtuais, né, para não se distanciar tanto das pessoas. Você utiliza, faz uso desse meio virtual, e se isso não existisse, como é que seria a sua quarentena? Eu estou usando muito do meio virtual, mas estou usando também desse mundo não virtual, digamos assim. Eu tô mandando bolo para casa dos meus amigos. De vez em quando eu ligo para alguém, para um bolo encomenda, eu fiz: ó, manda um cartãozinho aí, ó. Aí eu mando um cartãozinho, assino, peço pro pessoal do bolo botar o cartãozinho, no caso, e mandar. Então eu tenho feito essas coisinhas, assim, também é uma maneira até de estar mais próximo dos meus amigos. Porque é uma coisa que eu realmente sinto falta. Eu sou uma pessoa muito de contato, de abraço. Quem me conhece sabe, eu adoro abraçar as pessoas. Eu sou muito comunicativa, eu gosto de sentar e de conversar, eu gosto de conhecer pessoas. Então, isso para mim está sendo bem complicado, esse distanciamento. Mas eu também estou buscando alternativas nesse ínterim. Mas virei a pessoa do bolo. De vez em quando eu mando uma... Teve um dia que eu mandei para 3 amigos meus e disse a eles que a gente ia tomar o chá da tarde. Tudo bem que a parte do chá foi virtual. Porque todo mundo monta uma mesa em casa, com um bolo, com o que tinha em casa, com café ou com chá, com o que preferisse. E a gente fez esse chá virtualmente. Mas o bolo foi com cartãozinho, com tudo. Então você meio que voltou a uma época que não tinha essa disponibilidade de internet, de computador. Nesse aspecto, sim, mas eu confesso a você que se não fosse a internet, seria bem complicado, principalmente para a questão de trabalho. Se não fosse internet, telefonia, o apoio tecnológico que a gente tem hoje tem ajudado um bocado. Eu até me reaproximei de muitos amigos meus, eu tava fazendo essa análise no dia desse, inclusive. Eu me reaproximei de pessoas que eu não conversava há muito tempo e me distanciei de pessoas que estavam muito próximas. Isso aconteceu. Eu estou em contato com vários amigos meus que moram em outros estados, pessoas daqui também que eu não conversava há muito tempo e que a gente está reconstruindo essa amizade, digamos assim, que a amizade não morreu, mas a gente está reativando ela. E é bem interessante, são quadros interessantes de se analisar dentro da pandemia. E no próximo bloco iremos conversar muito mais sobre flexibilização. É logo após o intervalo, não saia daí que eu volto já. Qual o atual cenário da Covid no estado e o que mudou de março para cá? Os cuidados devem ser os mesmos? Bom, quem responde é o infectologista Igor Thiago Queiroz. Passados cerca de 8 meses de quando foi decretada a pandemia, a população ainda tem algumas dúvidas sobre as medidas de segurança, o que é orientação, o que é determinação. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com o infectologista Dr. Igor Thiago Queiroz. Obrigada pela sua participação. Agradeço o convite, estou aqui para tirar dúvida, o que precisar em relação a essa doença tão importante no nosso dia a dia. O vírus chegou como sendo um assunto muito novo. E o que é que mudou, doutor Thiago, de março, quando foi decretada a pandemia, para agora? Era um vírus que tinha-se muita dúvida em relação ao seu modo de transmissão, né? Se era pelo ar, se era pelo contato, qual o tipo de transmissão aérea. Então, hoje em dia, a gente já está muito mais seguro em falar que a transmissão
ela ocorre por via de gotículas, né? Através de secreções respiratórias que saem ao falar, ao tossir, espirrar, cantar, né? Falar em voz alta, faz com que as pessoas joguem partículas na atmosfera, e essas partículas, chamadas gotículas, que são partículas relativamente grandes, né? Comparadas com outras doenças, que facilita a transmissão. Além do mais, a transmissão é através do contato direto ou indireto com essas secreções. Então, através de um objeto contaminado, né, um telefone celular, um controle remoto, algo de compartilhamento domiciliar, também pode haver transmissão caso esteja contaminado com essas secreções respiratórias. Está acontecendo agora o retorno gradual das atividades. E quais as medidas de segurança que ainda precisam ser seguidas? Quando a gente fala assim na questão de isolamento, né, no início da pandemia, a gente queria o quê? Que menos pessoas tivessem contato com o vírus, menos pessoas adoecessem e, com isso, menos precisasse atendimento hospitalar, inclusive com menor mortalidade. Passado esses 8 meses de pandemia aqui no estado, o que a gente vê é que tivemos um pico de incidência aproximadamente entre maio e junho, né? E a partir daí houve um decréscimo nessa incidência de casos, muitas vezes pelo contato das pessoas, né, com outras pessoas doentes, muitos adoeceram, alguns chegaram a ser internados e outros hospitalizados, mas a gente vê que ao respeito a essas normas de isolamento, nunca foi aquele ideal de ter 70% de isolamento. Sempre o estado ficou por volta de 50%, 40%, 60%. Isso fez com que a doença circulasse entre as pessoas e muitas pessoas se infectaram, tiveram quadros leves ou assintomáticos, né, e que gerou imunidade em si próprio e, com isso, passa a transmitir menos para outras pessoas. Então, o que a gente vê atualmente é que as medidas restritivas estão mais frouxas, né? O comércio está aberto, as faculdades já voltaram, alguns cursos, os colégios já se reabriram, e a gente pouco vê aumento tão importante do número de casos como se viria se fosse no início do ano. Então, a gente vê que as pessoas suscetíveis diminuiu a quantidade, né? Mais pessoas já adoeceram, algumas já não estão mais doentes ao ponto de transmissão. Isso faz com que a doença tenha um comportamento normal, né, de cair naquela curva de incidência, fazendo com que tenha menos casos consequentemente. A exemplo do que está acontecendo na Europa, pode acontecer uma segunda onda da Covid-19 em decorrência dessa flexibilização? Quando a gente fala de segunda onda, né, é importante lembrar aquela questão da incidência. Então, vem o número de casos muito baixo, aumenta repentinamente, tem um certo platô com um número de casos, né, alto e depois cai. Então, o que aconteceu na Europa? Ocorreu aquela primeira onda, muitas pessoas se recolheram às suas residências, não tiveram contato com o vírus, e aí agora, quando elas vão sair de casa, principalmente pessoas jovens, né, estão tendo muito contato com seus colegas, né, de trabalho ou de colégio, e estão se infectando e tendo um maior número de casos. A gente vê que são pessoas que estão aumentando o número de casos, mas não está aumentando tanto a gravidade. A gente não está vendo morrer tantas pessoas de coronavírus na Europa. Como é que seria o comportamento dessa doença no Brasil? Né? O Brasil não chegou a ter um aumento e caiu. A gente aumentou e ficou lá em cima um tempão. Se você vê o gráfico do Ministério da Saúde, né, e até mesmo aqui da Secretaria Estadual de Saúde, a gente aumentou o número de casos e ficou, né, por um platô e sempre teve uma grande quantidade de casos por um grande período de tempo. Então a gente imagina que muitas pessoas já se infectaram e que vai diminuir essa segunda onda. Então imagino eu que vai vir uma marola, uma onda pequenininha, vai ficar tendo oscilações durante o tempo, pessoas que vão se infectar, que outras que vão tá já curadas, já tá não suscetíveis ao vírus. Isso vai fazer com que a gente fique mantendo baixos níveis e imagino que não vai ter grande onda como está ressurgindo na Europa. Ainda assim, é preciso manter as normas de segurança, o distanciamento, a higienização, a utilização da máscara? A questão dessas normas de segurança, né, de distanciamento social, de utilização de máscara, higiene das mãos, elas são medidas que eu acho que vai ficar enraizada na nossa cultura de prevenção contra doenças respiratórias. A gente ouviu muito falar esse ano do Covid, né, de coronavírus, mas essas medidas servem também para o combate a outras doenças, como influenza, que todo ano a gente tem, inclusive com vacinação já disponível, e mesmo assim a gente continua tendo, né, casos de gripe anualmente. Né, outras viroses aí, outras doenças como meningites, que passam também por essa questão de via aérea. Então, eu acho que esse hábito ele deve ficar na nossa comunidade, né, na nossa cultura, como um hábito higiênico, de tossir com a etiqueta da tosse, de evitar aglomerados, principalmente quando tem pessoas doentes, né, tossidores naquela área onde a gente está coabitando,
ter o hábito de higienizar as mãos ao pegar, né, em objetos que são tocados por muitas pessoas. Então, por exemplo, no transporte público, ao pegar em dinheiro, no dia a dia, quando passa algum troco, quando faz alguma compra. Né? Então, tudo isso aí, né, quando pega em corrimão, de escada rolante, de shopping, tudo isso aí vai fazer com que você se contamine sua mão, contamine, né, se contamine e aumente a chance de adoecer. Então, acho que esses hábitos higiênicos, eles devem permanecer com a gente, independente de Covid, de influenza, seja lá qual for a doença. Doutor Igor, e com relação à reincidência de casos de Covid, há registros? Acontece? E por que isso acontece? Para uma doença infecciosa acontecer, ela vai depender do agente, que é o vírus, do fator individual da pessoa poder adoecer ou não, estar suscetível àquela doença e do ambiente que vai favorecer a transmissão. Então, existem casos de reinfecções, sim, são casos raros, né? A gente tem aí milhões de pessoas no mundo que já teve diagnóstico confirmado de Covid-19 e pouquíssimos casos raros de casos que sejam confirmados de reinfecção, de pessoa que teve doente, que melhorou e que volta a ter sintoma de novo com exame positivo. Então, o diagnóstico, primeiramente, ele não é fácil, porque a gente precisa confirmar laboratorialmente, através de biologia molecular, que aquele vírus é diferente do que causou a infecção anterior, né, para você ter a documentação da infecção prévia para poder mostrar, né, que seria um novo adoecimento. Então, os sintomas são muito semelhantes, né, a gente não sabe direito ainda se o caso pode vir mais grave, como ocorre na dengue, no segundo caso de dengue ele é mais grave, ou se né, assim como a influenza, que os outros casos de influenza são tão leves quanto o primeiro. E nessa questão da flexibilização no retorno das atividades, né, no retorno ao trabalho, no retorno à escola, muita gente diz assim, eu já tive Covid, então eu não preciso usar máscaras, eu posso abraçar. Isso é mito ou verdade? A pessoa que já se infectou por Covid, né, e que curou, seja espontaneamente ou tomando, fazendo algum tratamento, ela chega a formar uma certa imunidade contra o vírus, seja imunidade a partir de células ou através de anticorpos, né, que varia muito de pessoa a pessoa, e que a gente espera que, comparando com outros coronavírus que já existiam na humanidade, né, 4 que causavam quadros leves e 2 outros que foram epidêmicos e pandêmicos, como o SARS-CoV-1 de 2002 ou o MERS em 2012-13, esses outros coronavírus eles geravam uma certa imunidade, né, transitória que duraria ali entre 6 meses a 1 ano. Então a gente espera que, analogamente, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele também tenha essa proteção nesse período aí de mais ou menos 6 meses a 1 ano. Ninguém sabe exatamente quanto tempo vai ser isso, porque a gente tem menos de 1 ano de descoberta do vírus. Não dá para dizer que ele vai durar mais do que 1 ano, porque a gente não tem esse vírus ainda na humanidade, né, descoberto. Então, o que a gente vai ver é que se essas pessoas têm uma chance menor de transmitir pela via aérea, porque ela não está mais tossindo, não está mais espirrando, não está mais jogando secreção pela via aérea. Mas através do contato, né, do objeto, de pegar um objeto contaminado e chegar em casa, contaminar seu celular, passa para um parente e ali pode fazer a transmissão indireta através de objetos. Quem quiser ter alguma dúvida sobre o assunto, como é que faz para entrar em contato com você? Eu tenho um canal de rede social, né, meu Instagram, que é o @IgorThiagoQueiroz. Então, é um perfil que aberto, não tem restrição a isso, Facebook também, então a gente pode entrar em contato, ou através mesmo de e-mail, né, da própria Sociedade Rio Grande do Norte de Infectologia, a qual eu sou o presidente atual, que é o rn@infectologia.org.br. Então, entre em contato lá, que assim que possível, tanto eu ou qualquer um dos colegas da sociedade, a gente vai poder tirar as dúvidas de vocês. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a representante da CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, que vai falar quais dados são levados em consideração na hora de retrair ou flexibilizar as atividades. É logo após o intervalo, eu vou ficar aqui esperando por você. Até já! E a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, acompanha diariamente o cenário da Covid-19 no Rio Grande do Norte. E são esses estudos que baseiam as decisões sobre retrair ou flexibilizar as atividades. Passados cerca de 8 meses do momento que foi decretado a pandemia, vamos saber da Secretaria Estadual de Saúde Pública o que é que mudou. E é sobre este assunto que eu converso com a Alessandra Lucchesi, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP. Obrigada pela sua participação, Alessandra. Obrigada, Mara, pelo convite.
desde o momento que foi decretada a pandemia até agora, no que diz respeito à flexibilização, mudou muita coisa? Na realidade, o início da pandemia ele demandou das autoridades de saúde pública uma série de tomadas de decisões para a proteção da nossa população. Então, o famoso achatamento da curva, né? A gente falou muito sobre isso ao longo da pandemia. Então, houve sim a necessidade, primeiro, né, do enriquecimento dessas medidas que a gente precisava tomar, né, para que a gente conseguisse, de alguma forma, controlar a transmissão. Então, no início, uma das primeiras atividades que nós fizemos foi o fechamento, né, a solicitação, na realidade, da suspensão das aulas com o fechamento das escolas. Então, foi a primeira medida que nós tomamos e, a partir disso, todas as outras foram se desdobrando, né? Algumas instituições, até mesmo por conta própria, foram suspendendo as suas atividades, mas com o passar da pandemia, se fez necessário apenas a manutenção dos serviços essenciais, né, para que eles permanecessem funcionando. Já nos dias de hoje, nós temos praticamente todos os setores envolvidos, né, na atividade produtiva e econômica do estado do Rio Grande do Norte, já com as suas atividades em pleno vapor, retomadas. Como é que a CESAP sugere ao Executivo o que é que pode ser flexibilizado ou não? Quais são os parâmetros utilizados? Um dos principais parâmetros que nós utilizamos para esse processo de fechamento ou de reabertura é o momento epidemiológico, né? A análise do curso da pandemia no nosso estado. Então, qual é esse nível de transmissão? Quantas pessoas estão sendo contaminadas? Como é que está a pressão de leitos, ou seja, em quantos por cento está em torno a nossa ocupação hospitalar, para que a gente possa dar conta dessa demanda. Então, esses foram os principais parâmetros. Obviamente que a gente não exclui, né, o risco de contaminação de cada tipo de atividade produtiva, o risco sanitário envolvido em cada atividade, bem como a situação epidemiológica como um todo. Então, aumento do número de casos confirmados por dia, a ocorrência de óbitos, a investigação desses casos, como está conformada a vigilância epidemiológica naquele município. Então, todos esses critérios, eles são levados em consideração para que daí sim, a equipe técnica, há uma discussão muito intensa internamente, assim como com o comitê consultivo de especialistas, para que a gente faça essa recomendação do que estaria mais oportuno para uma retomada gradual ou total, né, e como ela deveria acontecer ao longo do curso da pandemia. E como esse panorama geral depende de vários fatores, essa flexibilização ou essa retomada, ela pode ser retraída, a CESAP pode dizer, agora não é o momento, a gente pode restringir ainda mais essas atividades ou não? Na realidade, nós temos 3 fases prioritárias, né? Nós temos tanto o avanço dessa flexibilização, quanto a estagnação na fase atual, quanto o retrocesso desse processo, né? Então, desde o começo, as autoridades sanitárias, até mesmo a nossa governadora aqui no estado, sempre deixou muito claro que todas as medidas necessárias para a proteção da sua população seriam executadas. Então, nesse momento, nós obviamente, visualizamos esse momento de uma maior flexibilização nessas atividades que estão sendo desenvolvidas, porém, a depender do curso da pandemia no estado, sim, será necessário retroceder nesse processo de flexibilização. Assim que surgiu a epidemia, depois a pandemia do novo coronavírus, as informações ainda eram muito incertas. O que é que mudou desde o início para agora? Nós começamos, obviamente, com o enfrentamento de uma doença que nós não sabíamos o método de transmissão, nós não sabíamos qual seria o tratamento mais adequado, nem a população que, em sua maioria, agravaria. Então, hoje, entender um pouco melhor como a doença se comporta na população a nível nacional, mas principalmente no Rio Grande do Norte, isso nos dá um poder de atuação muito maior. Hoje, nesse momento, enfrentar a Covid se torna menos duvidoso, muito mais assertivo, de tudo aquilo que a gente já vem realizando. Alguns países da Europa registraram já a dita segunda onda da Covid. A CESAP aqui no estado teme essa segunda onda? Tem alguma medida de prevenção ou tem algum plano caso aconteça aqui no estado? Olha, nós temos sim um acompanhamento diário do número de casos, isso é discutido todos os dias pelas autoridades de saúde pública aqui do território do Rio Grande do Norte. E nós podemos dizer, Mara, que nós ainda, infelizmente, não terminamos nem a nossa primeira onda, Nós ainda não observamos uma ocorrência de uma segunda onda. É extremamente importante o monitoramento desses casos e por isso eu repito
que nós acompanhamos, né, não somente a situação geral do estado do Rio Grande do Norte, mas o comportamento de cada região de saúde, que é formado por um desenho administrativo que reúne um conjunto de municípios com características similares. Então, o acompanhamento desses municípios e do estado como um todo nos faz realmente afirmar que até o presente momento não verificamos uma segunda onda. O planejamento ele consiste exatamente no plano de contingência, em que o estado do Rio Grande do Norte teve a sua primeira edição publicada em 10 de fevereiro. Então, esse plano ele já prevê, caso a gente tenha um aumento exponencial dos casos confirmados de Covid-19, quais são os procedimentos que deverão ser adotados. A questão da flexibilização e do número de casos, o aumento, a estabilização ou queda andam lado a lado, flexibilização e número de casos? Não necessariamente, né? Por exemplo, nós tivemos o pico da pandemia, mais ou menos ali no mês de julho, e nós logo em seguida iniciamos a retomada das nossas atividades. Então, havia uma expectativa do setor de epidemiologia de um possível incremento no número de casos confirmados por dia, e isso não foi verificado naquele momento. Logicamente que não somente a flexibilização é um fator que vai estar diretamente relacionado ao aumento do número de casos. Então, todo aquele comportamento básico de higiene que a população precisa adotar é o que normalmente influencia mais diretamente esse processo de contaminação. Então, diante dessa flexibilização ou não flexibilização dessas atividades, o que vai nos direcionar para esse processo? Será a observação de uma alteração no padrão epidemiológico, coisa que nesse momento nós ainda não observamos. Passados cerca de 8 meses lá do início da pandemia, as medidas de biossegurança, os protocolos sanitários são os mesmos? A população ainda deve seguir à risca? Exatamente. As medidas que nós temos preventivas nesse momento são as mesmas que nós dispunhamos no começo da pandemia e permanecem até o presente momento sendo as mais efetivas para o combate da Covid-19 e de outros vírus respiratórios como um todo. Então, a higienização das mãos com frequência, preferencialmente com água e sabão. Na indisponibilidade, aí sim, utilizar o álcool a 70%. A gente também faz a desinfecção das superfícies que tocamos com frequência e, principalmente, né, os aparelhos celulares que nós levamos para todo e qualquer espaço, também podem ser o meio de contaminação. Evitar levar as mãos não higienizadas ao nariz, olhos e boca, que é a via de entrada do vírus. Então, essas precauções, elas ainda permanecem sendo as mesmas a serem adotadas. E, principalmente, o distanciamento social e evitando aglomerações. Não é uma condição sine qua non. Se eu estiver na aglomeração, eu vou adoecer. Mas é que as aglomerações, elas facilitam a presença de pessoas que potencialmente estão infectadas, deixando assim os suscetíveis com maior risco de contaminação. Com essa flexibilização, estabelecimentos comerciais ou sociais, eles precisam tomar quais medidas? As medidas, elas permanecem também, sendo as mesmas recomendadas pela Vigilância Sanitária e pela Anvisa como um todo. Então, nós temos obrigatoriamente a disponibilização de dispensers com álcool gel para toda essa população, seguir as recomendações de distanciamento entre as mesas e as cadeiras, obedecendo uma distância mínima de 2 metros, evitar a capacidade máxima do seu estabelecimento, então, seguida todas essas normativas de distanciamento, optar por aquele número de pessoas que realmente comportem de acordo com as regras de distanciamento. Essas são as principais medidas. Obviamente que existem medidas adicionais, então a higienização dos pés com aqueles tapetes higiênicos, alguns estabelecimentos estão fazendo uso, a disponibilização do álcool na entrada desse estabelecimento também são medidas que favorecem, e a aferição de temperatura, alguns estabelecimentos também têm adotado na entrada dos seus locais. Mas principalmente as recomendações, elas precisam também ser verbalizadas e, se possível, a disponibilização também de avisos pré-fixados para identificação de locais de higienização das suas mãos. E quem quiser acompanhar mais sobre o trabalho da CESAP ou tirar alguma dúvida referente a todo esse cenário de pandemia, como é que faz para entrar em contato? Nós temos hoje disponível o site da CESAP, CESAP RN. Está disponível todas as informações a respeito da Covid, os boletins epidemiológicos de acompanhamento do número de casos são publicados diariamente no nosso site, assim como todas as recomendações técnicas emitidas tanto pela Vigilância Epidemiológica como pelos demais setores da Secretaria. E o nosso canal de contato direto normalmente é através da Ouvidoria SUS. Então, qualquer pessoa da população, enfim,
pode ter acesso também através da Ouvidoria SUS. Bom, e eu me despeço por aqui, agradeço pela companhia, espero que tenham todos uma vida mais saudável e, se puder, fique em casa. Até a próxima edição.